Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aqui em hebraico é Bereshit bara Elohim. Bereshit é início, Gênesis, começo. Primeira coisa que você precisa aprender é que todos os livros do Pentateuco, para nós Pentateuco, Torá para os judeus, o título está em grego, mas o livro foi escrito em hebraico. Então, Gênesis é uma palavra grega. Na verdade, o nome do livro é Bereshit, que quer dizer a mesma coisa, princípio, origem, começo. Então, o livro começa assim: no princípio, Bereshit, bara, criou. Criou é o verbo criar atribuído unicamente, exclusivamente a Deus. Se for João Neres criou, era outro verbo. Se for Daniel criou, Márcia criou, Tainã criou, é outro verbo. Esse verbo bará era atribuído somente a Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus, Hashamai, e a terra, Haeres. Bem, aqui nós temos várias teorias. É como se essa criação tivesse acontecido e no capítulo 1, versículo 2, já tivesse se passado muitos anos. Porque diz assim o próximo versículo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bem, algumas traduções falam como a minha, e a terra era sem forma e vazia, mas em outras traduções diz a terra estava sem forma e vazia. E aí então nós temos algumas teorias que são diferentes, né? Uns entendem que apenas está tratando da criação. Uma vez que Deus criou, está no processo ainda de criação, ela ainda estava inabitada. Daí a expressão sem forma e vazia. Para outros, porém, é como se nesse intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2 se passaram milhões de anos ou bilhões de anos e houve a queda de Satanás. E agora a terra estava sem forma e vazia, que no hebraico é Tohu Vobohu. Tohu Vobohu. Sem forma e vazia é caos completo. E havia trevas sobre a face do abismo, escuridão total. E o Espírito de Deus se movia. Em outra versão, pairava. E aqui tem outra coisa interessantíssima. Por isso é bom ler e explicar a Bíblia. Pairar em hebraico é mirakashef, uma palavra mais ou menos assim, significa chocava. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito estava chocando, pairando, preparando o ambiente, dando vida. Por que ela estava sem forma e vazia? Aí tem as duas questões. A primeira teoria vai dizer, não, é porque Deus não tinha completado a criação. Ok, eu não quero aqui achar nada, só explicar o que está aí, porque não é fácil de entender. Primeira coisa é saber onde é o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aquele que era desde o princípio e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Gênesis 1:1, Evangelho de João 1:1, 1 João 1:1. Esses textos falam do princípio. Jesus também disse que Satanás é homicida e mentiroso desde o princípio.
Então aqui esse princípio é um momento na eternidade, onde não há contagem de dias e noites ainda. Bereshit, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E agora a terra estava sem forma e vazia. Deixa eu dizer outro versículo para você. A Bíblia diz no livro de Isaías: Eu, Senhor, criei a terra e não criei para que fosse vazia, mas para que fosse habitada. Como a Bíblia não se contradiz, essa teoria é bem forte, que diz que pode ter sido, né, a queda de Satanás entre o versículo 1 e 2, e que tornou a terra tohu vobohu, sem forma e vazia. Mas ela não vai ficar assim para sempre. Ela vai estar agora sendo ou concluída a sua criação, de acordo com a primeira teoria, Deus agora vai concluir a criação, ou vai reorganizar e recriar todas as coisas, caso tenha sido aqui a queda de Satanás, né? O Espírito de Deus pairava, Miracachef pairava, chocava, como uma ave dando vida. Ele se movia sobre as águas, preparando o ambiente. Olha aí. E no versículo 3 diz assim: